Olá, eu recebo hoje um doutor em teologia que lidera uma igreja evangélica de 7.300 membros. Aliás, uma igreja que está completando 100 anos em Curitiba. Pascoal Piragini é conhecido pela boa oratória e foi com esse poder de argumentação que ele enfrentou grandes polêmicas ao defender valores que batem de frente com as posturas mais liberais da sociedade atual, como a homossexualidade e o aborto. Bom, são temas difíceis, a gente já começa falando sobre esse assunto. Tudo bem, pastor Tudo Piragini? bem. Tá. O senhor faz parte desse grupo de pastores e representa uma igreja que está nesse grupo que defende hoje abertamente questões em debate na sociedade. Porque durante muito tempo as igrejas ficavam mais fechadas, mais reservadas, tinham, a gente pode pensar até um certo pudor de tocar publicamente em temas que enfrentam muita resistência. E eu tenho aqui diante de mim um líder espiritual que eu posso dizer deu a cara para bater. Tá certo. Mas eu acho assim que os evangélicos sempre defenderam aquilo que nós temos falado, não é uma novidade. A grande diferença é que hoje o número de evangélicos na sociedade aumentou. Então a força de opinião, a força de mobilização, que antes era pequena, passa a ser maior e aí desperta a população. Mas os postulados sempre foram os mesmos. Mas por que essa posição tão de enfrentamento com questões que para outros grupos sociais são consideradas grandes conquistas, como os direitos dos homossexuais? A igreja não trabalha contra os direitos de quem quer que seja. Por exemplo, a Igreja Batista é das minorias, mas a Igreja Batista sempre teve uma história de defender a liberdade de opinião, a liberdade de expressão e a liberdade religiosa de modo geral. Para você ter uma ideia, o movimento que incluiu a Quarta Emenda na Constituição americana nasceu na escola dominical das igrejas batistas nos Estados Unidos. E até hoje os batistas no mundo inteiro têm uma organização que defende a liberdade religiosa de expressão em todo o mundo, independentemente dos postulados, das teorias, etc. Nós cremos nessa liberdade, mas também usamos essa liberdade para apresentar aquilo que cremos. É só isso. Mas então eu gostaria até de aprofundar um pouco mais nesse assunto, porque o senhor foi muito criticado com as suas posições em relação a isso, fez eventos na igreja, aliás, não só a Igreja Batista, as igrejas, de um modo geral, enfrentaram muita resistência, principalmente na época da discussão da PL 122, enfim, pastores foram processados por esse posicionamento. Qual é a sua posição? A minha posição é que, primeiro, eu creio que as pessoas, elas têm liberdade, eu não tenho nenhuma questão com relação a isso. Mas eu creio que existe um bem social que a gente deve trabalhar. E que o papel da igreja é ser uma consciência dentro da sociedade. Recentemente eu falei numa assembleia solene da Assembleia Legislativa aqui, e eu usei uma ilustração de Pinóquio, né? Então, o Pinóquio era o boneco que queria ser gente. E aí, Gepeto está trabalhando com ele e ele não consegue. Daí ele diz assim, olha, eu vou te ajudar. Chamou o grilo, né, o grilo falante, para ser o ajudante dele. O grilo, ele não mandava, ele não determinava, ele simplesmente alertava Pinóquio e Pinóquio tinha que tomar suas decisões. E esse, para mim, é o papel da igreja. É a consciência da sociedade, que está dizendo, olha, tem valores, se você se afasta desses valores como a família, não é? Valores como a gente ter honestidade, probidade, valores que não trabalham apenas o término da violência por uma UPP que entra lá, que daqui a pouco a própria psicologia diz que você tira o punidor, tudo volta como estava antes, mas que você tem que entrar nessa comunidade e reensinar valores de vida, tá? E quando você perde o conceito de família numa sociedade, na história, tá? Isso na história. Todos os grandes impérios ruíram quando a família ruiu. Mas o que se considera hoje é um novo perfil de família. Isso. O que está por trás é uma filosofia, tá? Que está sendo advogada. Nova configuração, né? O que nós cremos, tá? É que existe uma filosofia por trás de algumas ideologias políticas chamada desconstrucionismo.
Então você desconstrói valores tradicionais, valores constituídos ou constitutivos da sociedade. Quando você desconstrói, qualquer valor entra, porque forma um vácuo, não é? Então hoje você diz, não, a família não é isso, a família é isso, mais aquilo. Na verdade a família não é nada. Tá? Então quando você descaracteriza o papel do homem, da mulher, do pai, da mãe, como aquele que vai passar os valores de vida, como você vai ensinar um jeito de viver, você cria um vácuo social tremendo. Mas então, por exemplo, o senhor acha que um casal do mesmo sexo não tem condições de passar os valores para um filho adotivo, por exemplo? Eu diria que quando você trabalha um casal do mesmo sexo, a visão dos papéis, os papéis serão distorcidos. Tá? Hoje, por exemplo, você tem uma inversão tremenda de papéis, tão grande, que a sociedade brasileira não dá o Bolsa Família para um pai, só dá para uma mãe. Pergunte por quê. Porque o papel do pai, o papel do homem na sociedade, eu não sou machista, não é nada disso, ele está desfigurado. Porque o pai é aquele que abandona o filho, o pai é aquele que vai gastar o dinheiro do Bolsa Família com bebida e assim por diante. Eu não estou dizendo que todo pai é assim, eu sou pai. Tá? Mas é uma distorção do programa, não? Não é do programa. Esse, vamos dizer assim, foi uma alternativa sociológica para resolver o problema. Tá? Agora, qual é o grande problema? É a gente voltar a dizer qual é o papel desse homem na sociedade, qual é o papel desse pai, qual é o papel dessa mãe, como é que a gente educa um filho, como é que a gente passa valores. Hoje a gente vive um tempo de terceirização. Então a gente imagina que se eu tiver uma boa escola, ensinar judô, balé, isso, aquilo, meu filho vai ser maravilhoso. Mas quem é que está ensinando a como falar a verdade, como se portar numa situação de dificuldade? Então, quando a gente defende a família tradicional, tá? Quando a gente está defendendo alguns valores anti-aborto, defendendo a vida, a gente está dizendo, olha, existem valores que são tão importantes que se a gente desconstruí-los, a sociedade vai ruir. Mas aí, pastor, entra uma outra questão. Como a gente sabe, né, que a figura maior da igreja do cristianismo, enfim, Jesus Cristo, é com essas pessoas que eles andavam, com as pessoas que não se encaixavam nos padrões normais da sociedade da época. E aí a igreja vem e se posiciona contrário a essas pessoas. Como é que fica isso? Essas pessoas são bem-vindas na igreja? Elas são aceitas? O que as pessoas se esquecem é que Jesus, por exemplo, quando ele vai lidar com a prostituta, tá? Ele vai dizer assim, ele diz, ninguém te condena, eu também não te condeno, e depois ele termina, vá e não peques mais. Ele não estava dizendo que o que ela estava fazendo estava certo e não tinha problema, ele estava dizendo, olha, tem uma segunda chance para você construir a tua vida sobre um novo valor. E esse é o princípio. A gente entende assim que as pessoas são amadas por Deus, são amadas pela igreja. Tem lugar para qualquer pessoa na casa de Deus. Mas se mudarem de postura. Na verdade é o seguinte, se estiverem dispostas a enxergar o melhor que Deus tem para a sua vida. Bom, nós vamos fazer um breve intervalo. Daqui a pouquinho eu vou falar de assuntos também mais leves, tá, pastor? Vamos falar sobre os 100 anos da igreja, a inauguração do templo, enfim. Um templo que chama muita atenção aqui em Curitiba, talvez a maior igreja, não? Daqui a pouco a gente explica esses detalhes, mas que demorou 30 anos para ser concluída. Então, um breve intervalo e eu já volto conversando com o pastor Pascoal Piragin.